Imob TV. Oferecimento Ilha Financiamentos, Casa Morada Engenharia, Carnívoro Steakhouse, Linha Col Premoldados, Casa Nova Móveis e Decor, Conquista Engenharia e Serviços. Olá, esse é o Imob TV, um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio ele que é presidente da Rednet Imóveis aqui em Linhares, o Ramiro Elmer. Seja bem-vindo, Ramiro. Tudo bem, Baixinho, obrigado. Maravilha. Ramiro, a Net Imóveis já chegou no Espírito Santo, já chegou em Linhares, mas a gente vê as logomarcas das empresas, né, com Net Imóveis embaixo, imobiliárias que até então eram concorrentes e hoje se unem numa única logomarca, né? Conta pra gente aí o que é a Rednet Imóveis. Na verdade, essa logomarca, esse sobrenome que a gente acaba brincando, né, sobrenome laranja, Net Imóveis, é uma associação, é um grupo, né, então uma rede de imobiliárias. Isso não é só de Linhares, isso tem no Brasil inteiro, né, são várias células que a gente chama. E aqui em Linhares a gente já conta com essa célula há quase um ano. Estamos começando a dar as caras agora para o mercado, depois de uma estruturação interna para poder de fato chegar na rua, né, no nosso cliente. Entendi. Mas a Net Imóveis, ela é o quê? Ela nasceu para quê? Boa. Na verdade, essa é uma pergunta muito constante no mercado, porque de um minuto para o outro as imobiliárias acabam mudando esse sobrenome, vindo com Net Imóveis embaixo e as pessoas acabam não conseguindo entender de onde vem. Né? Ela surgiu em 1995 em Belo Horizonte para compartilhamento de carteira de imóveis. Então, uma associação que as imobiliárias criaram lá no passado, né, primeiro em Belo Horizonte, foi onde tudo começou, para compartilhar essas carteiras junto com a tecnologia que vinha chegando naquela época, né, naqueles anos, a internet chegando no Brasil, e de lá para cá as coisas só foram evoluindo, foram crescendo e hoje está no Brasil inteiro. Maravilha. E quantas imobiliárias hoje tem no grupo? Hoje na Net Imóveis Brasil, como é chamado, tem cerca de 150 imobiliárias. Aqui no Espírito Santo a gente já tem algumas outras células, a célula de Cachoeiro, que é uma célula bem parecida com a de Linhares, que já existe há um ano, e começou em Vitória e Vila Velha há cerca de quase 15 anos já. Caramba, aqui no Espírito Santo já tem quase 15 anos. É bem forte. Na verdade, foi a primeira célula de expansão fora Belo Horizonte. Começou em Belo Horizonte há 25 anos atrás e há praticamente 15 anos chegou a Vitória. Hoje é muito bem estruturado, muito sólida e agora já está criando esses laços fora, né? Então, o Cachoeiro começou uns anos atrás, Linhares começou há um ano e a ideia disso é você conseguir ampliar essa rede o máximo possível dentro de uma série de critérios e normas, né? Mas é muito, muito interessante o trabalho da Net Imóveis. Maravilha. E aqui em Linhares, quais são as imobiliárias que fazem parte desse grupo, dessa associação? Certo. Hoje, na verdade, a gente conta com 4 imobiliárias associadas, né? A Elmer Net Imóveis, Conquista Net Imóveis, Lincoln Net Imóveis e Exímia Net Imóveis. A gente sempre fala esse nome Net Imóveis atrás porque de fato é um sobrenome que a gente passa a carregar. As imobiliárias ganharam um bom sobrenome, né? Maravilha. O porquê de receber esse sobrenome? O que tem por trás do Conquista Net Imóveis, Elmer Net Imóveis, como você explicou aí? Qual é a tecnologia que tem? Perfeito. Na verdade, o X da questão é o compartilhamento. Né? Como a Net Imóveis surgiu há 25 anos atrás, quando a internet chegava no Brasil, foi o formato, né, e a plataforma que eles encontraram para poder esse compartilhamento acontecer. Então, de forma tecnológica. Né? A gente falando de tecnologia hoje, a Net Imóveis ela é uma plataforma tecnológica. E aí ela tem um sistema que opera por trás disso daí tudo, que a gente chama de SAM, para justamente gerenciar toda a carteira, todo o estoque das imobiliárias, todos os atendimentos, corretores, contatos. E isso tudo entrelaçado gera resultado, gera retorno, gera venda, gera locação. Esse que é o coração da Net Imóveis. Então, as empresas que seriam teoricamente concorrentes, elas passam a ser complementares umas às outras quando compartilham seus estoques. Isso, é basicamente isso. Exatamente isso. Elas passam a ser parceiras. Né? Elas eram concorrentes a um dado momento do mercado. Depois elas se unem,
através da Netmóveis, então toda essa plataforma, e dali em diante elas passam a trabalhar em conjunto. Um corretor de uma imobiliária atende o imóvel que está em outra imobiliária e isso gera resultado final. Então a gente pode resumir que a Netmóveis é uma plataforma de vendas compartilhadas. Perfeito, é o melhor resumo. E por trás disso tem uma tecnologia, um sistema que administra tudo isso. Exatamente. Na verdade, o que faz tudo isso operar da forma correta é o sistema, é a tecnologia que já vem sendo aplicada esses 25 anos e os resultados são excelentes. Legal. Então, se um cliente de São Paulo, por exemplo, está vindo morar aqui em Linhares, ele entra na internet lá e ele procura sobre casa à venda em Linhares ou casa para locação em Linhares. Ele vai encontrar todo o estoque dessas 4 imobiliárias compartilhados, né? E o contrário, se alguém de Linhares quiser morar em São Paulo, em Belo Horizonte, por exemplo, ele vai digitar aqui, ele vai ter lá todo o estoque das 50 imobiliárias que tem em Belo Horizonte. Exatamente. E ele escolhe qual imobiliária que ele vai ser atendido. Ele vai buscar normalmente pelos buscadores que existem na internet hoje e vai achar ou o site da própria Netmóveis Brasil, netmóveis.com, ou às vezes o site das associadas, que tem o seu próprio nome da imobiliária, mas a interface dele é igual para todas. Então o estoque que existe ali dentro está igual em todas as imobiliárias associadas. E aí ele vai achar o imóvel no local que ele está buscando, ou seja Linhares, ou seja São Paulo, seja Portugal. A gente tem hoje 2 associadas da Netmóveis em Portugal. Então essa ponte já está sendo feita, né, através dos continentes aí. E ele buscando esse imóvel, ele vai ser atendido por um corretor daquela imobiliária associada. O padronizamento do atendimento, qualidade dos imóveis, isso tudo a Netmóveis também orquestra, para poder o atendimento ser um atendimento de excelência. Tá, e quais os ganhos e benefícios de uma imobiliária associada, por exemplo? Estou compartilhando o meu estoque para uma outra imobiliária que possa vender também. O que faz uma imobiliária se associar? Na verdade, a primeira visão que a gente sempre tem é que compartilhar a gente perde. Mas na Netmóveis, na verdade, na vida não é assim. Quando a gente compartilha, a gente acaba ganhando sempre mais, né? A gente costuma comparar sempre o seguinte: quem está sozinho, às vezes chega mais rápido, mas quem está em conjunto, chega mais longe. Essa que é a ideia que a gente tem na Netmóveis. Então, essa união dessas imobiliárias fazem que a gente tenha mais força, mais estoque, mais produto, mais facilidade de conseguir atingir o nosso cliente, seja ele querendo comprar um imóvel ou o vendedor querendo vender, a velocidade da venda aumenta e assim por diante. Que bacana. E com essa bela definição aí de compartilhamento, né, de estoque num mundo tão competitivo como hoje, é que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em breve. Olá, estamos de volta com o Imob TV e hoje o tema é tecnologia. A gente está aqui no estúdio com o Ramiro Elmer, ele que é presidente da Netmóveis Linhares, e a gente estava falando nos blocos anteriores sobre a plataforma que a Netmóveis disponibiliza no mercado, que é uma plataforma de venda compartilhada entre as imobiliárias, né? Tem 150 imobiliárias no Brasil, 2 imobiliárias no exterior, uma empresa de 23 anos, está há 15 anos aqui no Espírito Santo. Então, a rede Netmóveis já tem uma musculatura, já tem uma história no Brasil e aqui no Espírito Santo. E chegou agora em Linhares, que já tem 4 imobiliárias associadas, né? Ramiro, no bloco anterior nós falamos, né, de como que funciona o compartilhamento de carteiras na Netmóveis. Agora, como que faz... se tiver alguém nos assistindo que tem uma imobiliária, como que faz para se associar à rede Netmóveis? Perfeito. A intenção da Netmóveis, de fato, é sempre a expansão, é sempre o crescimento, mas é um crescimento equilibrado. Existe a porta aberta para todas as imobiliárias do mercado, principalmente onde já existem as células. Existe essa expansão feita também para as cidades e locais que ainda não existe a célula Netmóveis. A orientação direta que a gente dá é sempre buscar a Netmóveis Brasil, nesse caso. Já nas localidades que já existem as células, pode ser buscado o presidente daquela célula nesse momento, como eu, na verdade, aqui em Linhares, para poder apresentar, né, você se apresentar como empresa, como imobiliária. Existem pré-requisitos básicos, por exemplo, a imobiliária tem que ser registrada, tem que ter o CRES, tem que ter uma estrutura física, né, e depois existe todo um processo de análise dessa empresa,
compartilhado isso junto com os associados que já existem naquela célula. Depois dessa aprovação, é feita a entrada dessa nova imobiliária, né? E aí existe todo um treinamento, todo um preparo para essa imobiliária trabalhar junto na Netmóveis, né? Mas é um processo relativamente simples e interessante. A ideia, de fato, quanto mais empresas estiverem dentro desse grupo, mais forte esse grupo vai ser. Mais a gente vai poder ter bons negócios, ter uma carteira maior de imóveis em oferta, mas isso tudo sempre é gerenciado com muita regra, com muita disciplina, com ética. Então é isso que a Netmóveis consegue fazer. E me conta a sua experiência lá na Elmer Imóveis, uma imobiliária, né, que já tem 18 anos aqui em Linhares, tem know-how no segmento, né? O seu pai, que é um dos ícones, né? O Tarcísio Elmer, que é um dos ícones do mercado imobiliário aqui em Linhares. Como que foi essa transição, essa transformação? Que vocês tinham uma cultura na empresa e quando você recebe o sobrenome Netmóveis, você precisa se adaptar a outra cultura. Como foi a sua experiência com isso? Perfeito. Como toda mudança, ela gera um pouco de desconforto, né? Então, são coisas novas. A imobiliária, com um certo tempo de mercado, você tem alguns costumes, algumas formatações de trabalho que, para você abrir mão disso ou mudar, realmente às vezes é um pouco difícil no início. Mas você consegue enxergar depois de um tempo os benefícios que essa rede vai te trazer, que o trabalho em grupo, o trabalho em equipe vai trazer. Então, automaticamente você vai se adaptando, vai se modernizando. A tecnologia que a Netmóveis trouxe para dentro da imobiliária ainda está sendo aplicada, sendo ajustada. E já está dando uma diferença enorme em comercialização, em resultado, né, em trabalho. E isso é bem aceito, né? Depois de um certo momento de mudança, você entende que aquele ali é o caminho. E, pelo menos para nós lá, está sendo muito bem aceito, muito bem absorvido pela equipe. Legal, bacana. Os corretores devem gostar muito, porque eu estava olhando no site da Netmóveis Brasil, existem uns programas de treinamento, de aperfeiçoamento para os corretores que trabalham nas imobiliárias também, né? O treinamento, na verdade, ele é constante, né? Isso em cada imobiliária, cada associada tem sua autonomia de treinamento, sua busca, e depois a Netmóveis Brasil, ela tem um instituto chamado Unocom, né, que ele disponibiliza treinamentos online para esses corretores. E existe um plano de carreira dentro da Netmóveis para esses corretores nas imobiliárias associadas. Então, quanto mais esse corretor buscar conhecimento, ter resultado de comercialização, ter bons imóveis captados, ele acaba tendo um ganho financeiro maior no final, né? Então, isso no giro do dia a dia para o corretor que vive de vendas é excelente. Maravilha. E se profissionaliza, né? Muito. Você pega hoje 150 imobiliárias associadas, quase 3 mil colaboradores ao todo. Você tem uma grande fatia do mercado que trabalha com um padrão de atendimento e qualidade de serviço muito bom. E a busca é sempre melhorar. Então você consegue levar bem o mercado. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui no volume, no número. Você falou 3 mil colaboradores, são 150 imobiliárias, 2 fora do país. Como que controla o estoque disso tudo, né? Esse monte de imobiliária, todos os dias novos imóveis entrando no sistema, novos imóveis tendo que sair do sistema que já foram vendidos. Como que controla tudo isso? Perfeito. Na verdade, isso tudo só consegue ser feito por conta da tecnologia. Então, a ideia Netmóveis, ela surgiu antes de 1995. Só que ela só pôde ser posta em prática depois de 1995, quando a internet chegou no Brasil. De lá para cá, esse aperfeiçoamento foi acontecendo. Existe um sistema chamado SAM, que ele está por trás disso tudo. É ele que gerencia todas as informações, ou o imóvel captado, ou o cliente atendido, o corretor que está lançando os atendimentos e assim por diante. E ele que dá as caras para a Netmóveis. Então ele opera isso por trás e a nossa frente, né, são os nossos sites. E é ali que o nosso cliente acessa, ele busca, hoje nos aplicativos ele acha os imóveis disponíveis de uma forma muito clara e simples. Mas por trás tem todo esse sistema que faz tudo isso girar de uma forma bem certa. Bacana. Você falou de aplicativo aí. A Netmóveis tem algum aplicativo para facilitar a busca ou é só o site? Sim, hoje na verdade utiliza ainda o site, né? Então no site netmóveis.com ou no site das imobiliárias associadas você acha todos os imóveis disponíveis, todos, tanto para locação como para venda. E no mercado de locação em si, a Netmóveis já tem um aplicativo chamado Lock Fácil. Um aplicativo que você baixa no seu celular, Android ou iOS, e você vai ter acesso direto aos imóveis disponíveis por ali. Lá você consegue reservar o imóvel, fazer visita ao imóvel, fazer proposta e até assinar o contrato de locação no final. Legal. Tem um termo usado muito
normalmente nesses tempos agora, que é o figital, né? Que é o físico versus o digital, dentro do mercado imobiliário. Como que os corretores vão apresentar as casas hoje no momento de desafiador, no momento que a gente precisa fazer a reclusão, né, domiciliar, evitar sair na rua, como proceder isso? Então, para falar um pouco disso, nós chamamos o Capanema, ele que é diretor de expansão da rede Netmóveis, para falar um pouco sobre o Figital. Fala aí, Capanema. O que é Figital ou Figital? É a interseção de dois mundos. Relações, processos e trabalhos físicos ou presenciais integrados com relações, processos e trabalhos digitais ou virtuais. É a era pós-digital. Eu costumo dizer que é a união eficaz e essencial entre vida e dados. No mercado imobiliário, esse conceito já é aplicado na Netmóveis. O cliente que deseja comprar ou alugar um imóvel residencial ou comercial faz todo o processo por um aplicativo. Escolhe, faz o tour virtual, agenda horário de visita, envia documentação, faz proposta e até assina digitalmente. Mas pode trocar esse processo durante a jornada, encontrar com o corretor, pegar as chaves num determinado local e até mesmo apertar a mão do vendedor. Um processo não exclui o outro, pelo contrário, ele soma. Foi preciso passarmos por uma grande pandemia para acelerarmos a integração dos dois mundos, físicos e digitais. Mas lembre-se, a relação humana é muito necessária e ainda não foi substituída à altura. Interessante, né, Ramiro? Interessante como que o mundo está mudando, como que as coisas estão mudando e a gente tem que, junto com o mundo, nos adaptar, né? E precisou de um saculejo no mundo para a gente antecipar muitas coisas que naturalmente iriam acontecer e foram antecipadas agora em função da pandemia, né? Exatamente. Na verdade, a gente foi forçado a fazer uma coisa que uma hora ou outra a gente ia precisar passar. E o mercado imobiliário ele ficou um pouquinho para trás nisso. Você vê outros segmentos do mercado já sendo digitalizados há muito tempo, né? O ramo de transportes, alimentos e tal. E o mercado imobiliário não. E aí essa situação que a gente acabou vivenciando por agora forçou a gente a isso, mas a gente vai ficar sempre nesse balanço do figital. O digital com o físico, que são as imobiliárias, o corretor, aquele contato pessoal que o imóvel ainda requer. Maravilha. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações para vocês. Estamos de volta com o Imob TV e hoje o assunto é tecnologia. A gente está aqui no estúdio com Ramiro Elmer, que é presidente da célula Netmóveis aqui em Linhares. Ramiro, a gente já falou sobre os benefícios que as imobiliárias têm em se associar à rede Netmóveis, os benefícios que o consumidor tem ao acessar o site, né, um número maior de imóveis disponíveis. Agora, como você atrair a atenção do consumidor quando ele entra na sua loja, por exemplo, virtual, que é o site? Como criar relevância para isso? Porque hoje, com as redes sociais, tira uma foto e posta uma foto. Mas como que a Netmóveis ela trabalha para reter o cliente ali no site, para não deixar que ele vá para um site concorrente? Perfeito. Na verdade, hoje o mercado mudou, né? Já mudou há algum tempo, o mercado imobiliário ele vem se transformando de uma velocidade muito mais rápida e aquela imobiliária tradicional que recebia seu cliente na porta da imobiliária, ele ainda continua recebendo, mas o número é muito menor e o nosso cliente está 100% no online. Então, ou ele está numa rede social, ou ele está no WhatsApp conversando com algum amigo e recebe um link ou alguma coisa assim. E as imobiliárias têm que caminhar para esse lado, né? Tem que estar muito bem apresentado nesse ambiente. E a Netmóveis hoje ela dá um suporte completo para as imobiliárias que estão associadas, para você conseguir se mostrar de uma forma boa, né? Você conseguir apresentar bem aquele imóvel. Então a gente tem um padrão de qualidade, por exemplo, nas fotos dos imóveis que a gente anuncia, no texto, nas informações que a gente está expondo para aquele nosso cliente, seja essa informação no nosso site ou na nossa rede social. Mas o que a gente mais busca hoje é conseguir impactar o nosso cliente em vários locais no digital, né? Porque daí ele vai conseguir ter acesso à sua imobiliária ou imobiliária de outra Netmóveis, né, de outra região associada, e dali ele vai conseguir ser atendido.
Uma vez que ele é atendido por algum corretor da Netmóveis, ele vai ter total acesso a todos os imóveis da rede. E dali em diante o atendimento acontece. Então, se ele, às vezes, aquele imóvel, ele achou que seria interessante, mas não é, ele vai conseguir ter acesso a outros imóveis que vão lhe atender. E em um dado momento para frente, certamente ele vai ter algum bom negócio. E as ferramentas assim adotadas pelo mercado imobiliário, de uma forma geral, mas especificamente dentro da Netmóveis, como que a Netmóveis se comporta para reter o cliente, assim, para manter o cliente, né? E para, de fato, fechar negócio. Fidelizar o cliente. Perfeito. Na verdade, isso vem 100% pelo atendimento. O primeiro você expõe, você mostra o seu produto, né? Você disponibiliza aquilo para o cliente, da forma digital, que hoje é o mais comum. Feito isso, o cliente já chegou até você. O que mais fideliza o cliente, né, o que a gente já observa, por isso que a gente fala do digital, você está no digital para você conseguir ser visto. Depois você vem para o físico, que é o atendimento presencial, o cara a cara. É visitar o imóvel, você ter a sensação, o feeling do que seu cliente precisa, entender de fato isso. Então, a equipe de vendas da Netmóveis, por exemplo, a Netmóveis Linhares hoje, com 25 corretores, eles estão 100% preparados para poder entender o que de fato esse cliente quer, e aí você fideliza aquele cliente para poder realizar o negócio dele. Seja ele querendo botar um imóvel à venda ou para locação, ou seja ele querendo comprar ou alugar um imóvel. Entendi. Então, quando o cliente liga para uma das associadas Netmóveis, ele entra num funil de vendas e ele tem o sistema, ele recebe a informação do corretor, né, de todas as ações que foram feitas com esse cliente, e o sistema ele te dá feedback sobre as próximas ações que você tem que fazer. Ele te dá o passo a passo do processo, desde que você consiga de fato atender, buscar o que o cliente está procurando. Você vai lançar essas informações no sistema e o próprio sistema vai te mostrando, ó, esse imóvel talvez seja interessante, talvez com essa informação que você colocou, esse outro imóvel atenda melhor o seu cliente. E aí você vem para o compartilhamento de carteira. Se você tivesse uma imobiliária no passado que não estivesse dentro da rede, você estaria limitado àquela quantidade de imóveis que você tinha na sua carteira. Com a Netmóveis hoje, você tem o acesso a esse cliente e automaticamente você tem uma carteira muito maior de imóveis para poder oferecer. A certeza de sair um negócio dali é muito grande. É muito grande. Você falou um número aí que me chamou a atenção. A Netmóveis Linhares são 25 corretores. Então, e as imobiliárias trabalham muito o mercado primário, que são as construtoras do imóvel novo, e também muito o mercado secundário, que é o imóvel seminovo, né, o imóvel usado. Então, a vantagem de um proprietário de uma casa ou de uma construtora colocar o seu imóvel na rede Netmóveis, ele não está colocando numa imobiliária que tem 6, 7 corretores. Ele está colocando numa plataforma que tem 25 corretores, tem um sistema de comunicação agressivo, forte, a nível Brasil, né? Sim. E então, essa é a grande vantagem, né? Esse na verdade, é a força que a Netmóveis tem. Quando você fala da união das empresas, das imobiliárias, no final das contas é a união desses 25 corretores, por exemplo, do mercado de Linhares. Você tem 25 pessoas diretamente ligadas ao mercado local, entendem da cidade, entendem dos bairros, entendem dos imóveis, e que estão ali 100% preparados para poder atender a necessidade do cliente. Quando ele joga essas informações no sistema, os imóveis vão aparecendo. As possibilidades de negócio são muito maiores. E aí isso que dá o resultado. Às vezes uma venda numa velocidade muito mais rápida do que o mercado em geral pode oferecer. E para o cliente que está procurando um imóvel, a facilidade dele se comunicar com um corretor apenas, da sua confiança, do seu relacionamento próximo, e esse um corretor ter acesso a todos os imóveis dessas associadas. Então isso facilita o processo. A gente consegue enxergar bem o mercado no dia a dia e ver que às vezes isso é um gargalo. O cliente fala com o corretor, que fala com outro corretor que está em outra imobiliária, e isso gera um desgaste. Quando você canaliza isso, bota no funil, para o cliente é muito mais confortável e a certeza da realização do negócio é muito mais rápida. Mais rápida. Ramiro, e em momentos desafiadores como a gente está passando aí com a pandemia do Covid, conta um pouco como é que está o mercado imobiliário de uma forma geral aqui em Linhares, e como vocês se adaptaram a esse novo momento? Perfeito. Na verdade, isso foi mundial, né? E no Brasil não foi diferente, acaba alavancando uma nova crise financeira, uma crise econômica, né? Como todos já esperam, infelizmente.
Mas para o mercado imobiliário em si, a gente consegue enxergar toda a crise com bons olhos, né? São oportunidades. Oportunidade para quem? Para quem às vezes quer comprar um imóvel e às vezes não estava tendo acesso ao crédito, que hoje está muito fácil, né? Está muito aberto. E a gente consegue, com a tecnologia, que agora a Netmóveis já disponibiliza, o nosso cliente está em casa, né? Ele está em quarentena, né? Em home office. Então ele está no online buscando um imóvel, está tendo acesso a todos esses imóveis e ele só vai visitar o imóvel que de fato lhe interessa. E isso com a equipe de vendas bem treinada, bem alinhada com isso, está tendo bons resultados. O que mais ajudou o feedback geral assim, da Netmóveis Brasil nesse período foi as vendas compartilhadas, né? Então, é o que a imobiliária que está numa rede, é o que ela proporciona. Eu, às vezes, captei um imóvel num dado momento, a sua imobiliária com o seu corretor vai vender esse imóvel nesse outro período. Se eu não estivesse numa rede, essa venda nunca teria acontecido. Bacana. Então, nesse momento de reclusão, se você não tivesse essa ampliação, né, do seu estoque, você ficaria limitado a atender o mercado. Uma vez que eu conversei com outras imobiliárias durante essa semana, e o mercado imobiliário aqui em Linhares está bem aquecido, né? Para todos os setores, desde de residências, né? Minha Casa Minha Vida, o alto padrão. E uma coisa que me surpreende também é o mercado corporativo. As indústrias continuam sondando terrenos para comprar aqui em Linhares, aqui na região norte. E talvez, por exemplo, se você não tivesse captado um terreno industrial, talvez uma outra imobiliária da sua rede, que faz parte da Netmóveis, não teria vendido. Sim. Né? Então, mesmo em momentos de desafiador, que a rede Netmóveis mostra, né? Ela mostra a sua força. Mostra isso, na verdade, é o que faz valer você estar compartilhado. Né? Não que em dados momentos de crise você vai se apegar àquilo, mas a troca de experiência, a troca de informações, a troca de contatos, por assim dizer, geram bons negócios. Então, o cliente que depositou ali o imóvel para venda, ou o cliente que buscou alguma imobiliária associada para achar esse imóvel, ele certamente vai ter resultado porque esse giro de informações levam a esse caminho. Maravilha. Ramiro, a gente está aqui na TV Sim, né? TV Sim que veicula em diversos municípios aqui do estado. Dá um recado aí, o que você diz do mercado imobiliário para esse ano de 2020 para o nosso telespectador? Perfeito. Na verdade, o mercado ele está aberto, ele está acontecendo, ele não parou. Né, ele teve essa baixa, mas ele ainda continua girando. E o que a gente diz é o seguinte: busque imobiliárias que tenham um know-how, que tenham um conhecimento de mercado, que estejam às vezes associadas de fato a uma rede como a Netmóveis, porque certamente dentro desse ambiente você vai ser bem atendido, o teu imóvel vai ser bem tratado, você vai ter bons resultados, as coisas vão girar com mais facilidade. E é isso que o mercado imobiliário precisa, que a gente tenha agilidade no processo, tenha ética no trabalho, né, tenha confiança nas partes envolvidas, para que a gente consiga, né, caminhar sempre nesse caminho aí de compartilhamento, de Netmóveis. Maravilha. Então, gente, se você estiver pela internet lá buscando o seu imóvel para comprar, busque pela rede Netmóveis. Se você estiver pelas ruas, se você vê uma placa onde tem lá uma imobiliária e o sobrenome Netmóveis, é um imóvel seguro, porque para aquele imóvel estar captado ali, ele passou por um processo de captação, né, um fino processo de captação que demanda análise de documentos, várias análises. Ramiro, gostaria muito de te agradecer. Eu sei como o seu tempo lá na imobiliária é corrido. Agradecer pelo seu tempo, agradecer o Capanema também que nos apoiou lá de Belo Horizonte, mandando um vídeo para a gente, para enriquecer o nosso programa de hoje. Você pode assistir esse programa também no imobtv.com.br e ouvir o áudio desse programa no housecast.com.br, que é o nosso podcast. Até o próximo programa.
Você assistiu Imob TV. Oferecimento Ilha Financiamentos, Casa Nova Engenharia, Carnívoro Steakhouse, Linha Col Pré-Moldados, Casa Nova Móveis e Decor, Conquista Engenharia e Serviços.